18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. Juntos começando também mais uma semana, hein? Aqui nos estúdios, Carlos Júnior, eu e Karime Leão na apresentação, Ari Guedes, DJ e produtor ali na técnica, na operação. Em estúdio também os produtores Rodrigo Soares e Luciano Mateus, e no aplicativo Humano transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição, hein, do programa 18 horas. Ele, Wellington Trovão. Uma boa noite a todos. Boa noite também em home office, né, Karime Leão? A nossa equipe aí de produtores e jornalistas estão em home office, mas estão trabalhando. Então vamos juntos, começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, 29 de março de 2021. Tudo certo, tudo pronto, né, Karime Leão? Tudo certo, mais tudo uma edição pronto. aí do 18 horas. Exatamente, segundou, minha gente. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no programa 18 horas. Lembrando que daqui a pouco o programa inteiro vai estar na íntegra, lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Ó, a redundância, inteiro vai estar na íntegra. Bacana. E aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano que nos acompanha aqui ao vivo em cores, diretaço dos estúdios da Rádio Mix. Ok, Karime, hoje foi um dia de mudança e mudança geral no governo federal lá em Brasília, Karime Leão, e no final aqui na tarde, então depois do meio-dia a coisa foi, né? Ferveu. Cada vez mais aguda, e o Ernesto Araújo pediu demissão do Ministério das Relações Exteriores. O pedido ocorre após pressão parlamentar, inclusive dos presidentes da Câmara, o Arthur Lira, e também do Senado, Rodrigo Pacheco. Karime, lá em Brasília hoje. A situação dele não estava sendo muito boa e vinha se deteriorando muito nos últimos dias. No Congresso, a avaliação é de que a atuação do ministro isolou o Brasil no cenário internacional e prejudicou muito a obtenção de doses da vacina contra a Covid-19. Karime Leão, quem também saiu de fininho foi o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Ele divulgou nota oficial nesta segunda-feira informando que deixará o cargo, e o comunicado não explica aí o motivo da decisão, viu, Karime? Azevedo e Silva foi anunciado como ministro ainda durante a transição do governo lá em 2018. Nos bastidores, o general Braga Neto é apontado aí como nome que vai ficar à frente do Ministério da Defesa. Outra novidade, com isso, abre a vaga na Casa Civil, que deve ser ocupada pelo general Luiz Eduardo Ramos, que é articulador político lá no Planalto. Pois então, Carlão, exatamente. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, dizem nos bastidores que ele foi tirado, digamos assim, né? O presidente Bolsonaro pediu que ele deixasse o cargo. Por favor, né? Exatamente. E para o lugar, né, do general Luiz Eduardo Ramos, a possível candidata é a deputada federal Flávia Arruda, do Partido Liberal. Ela que deve ocupar o cargo que era do general Luiz Eduardo Ramos. Sim. Isso, ela é do Partido Liberal do Distrito Federal, mas essas situações ainda vão ser, né, confirmadas aí ao longo desta semana. Agora, o ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, ele deixou sim, ele pediu exoneração da Advocacia Geral da União. Na tarde desta segunda-feira, ele pediu exoneração por carta. O ministro da Justiça, André Mendonça, assume o lugar de Levi na Advocacia Geral da União. O delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, deve assumir o Ministério da Justiça. Karime, as mudanças nesta segunda-feira aí, quente lá em Brasília, não pararam por aí não. Teve alteração também no Ministério da Educação. Olha aí, pediu demissão a secretária de Educação Básica, que é Isabel Lima de Souza, alegando aí motivos pessoais, ok? E ela estava no cargo aí desde agosto do ano passado. Pois é, então uma segunda-feira muito tensa, segundo os analistas políticos, né? O fato é que os integrantes do governo estão em alerta porque o presidente está realizando essas mudanças. Alguns articulistas acreditam que essas mudanças, a mudança ministerial não tinha sido programada para acontecer desta forma ou desta maneira. Muitos interpretam isso que ele está substituindo uma ala mais ideológica do governo dele para uma ala mais, digamos, mais política.
política, né, que consiga fazer mais o jogo político. Karime, está aí a campanha já praticamente, né? Então são ajustes aí iniciais, inclusive, para parece, já um processo já de campanha, um processo aí, né, de batalha, porque não vai ser fácil essa disputa. Agora, os cargos realmente importantes, que é o do Ministério das Relações Exteriores, todos lá, né, a maioria de Brasília criticou demais a atuação de Ernesto Araújo frente à chancelaria brasileira lá fora. Diz que o país teve uma imagem muito deteriorada, ficou muito comprometida pela atuação dele. As falas, né? Exato, pela atuação, pelas declarações, pelas falas deles, que foram assim muito prejudiciais ao país, principalmente nesse momento de compra de vacina, uma época que todos os países tentaram fazer boas relações, de um ajudar o outro. A atuação dele não foi muito feliz nesse sentido. Muito feliz porque atravessou e fazia umas críticas um pouco fora de hora. A outra também é o do ministro da Defesa, que é um cargo obviamente, muito importante. Então, ele ser convidado a se retirar do cargo, o general Fernando Azevedo e Silva também é um alerta aí. Então, durante essa semana nós vamos aguardar as novas movimentações nesse cenário político. Karime, é um momento extremamente delicado que o presidente está tentando aí, né, reafirmar a sua autoridade, e só nos resta agora o que, Karime Leão? Esperar para saber como essas mudanças vão repercutir aí no cenário político lá em Brasília e, é claro, nos outros estados que compõem o nosso querido e amado Brasil, Karime Leão. Sim. Ok? 6h07 em Manaus, estamos começando mais uma edição do programa 18 horas e começando também com você mais uma semana. Hoje é segunda-feira e nós vamos juntos, até às 7h com as principais notícias do dia para você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Karime, as festas clandestinas, hein? Você sabia que elas continuam acontecendo a todo vapor aqui em Manaus, mesmo a cidade registrando ainda elevados números da Covid-19. Nesse final de semana bombou nas redes sociais uma festa de aniversário promovida pelo empresário Edilson Rufino, filho do proprietário da rede aí de supermercado, que é o Baratão da Carne, no condomínio Efigênio Salles. Exatamente, Carlão. Vários vídeos da festa mostrando a aglomeração e os convidados sem máscaras viralizaram nas redes sociais. A polícia diz que vai investigar a denúncia de que o empresário desobedeceu ao decreto estadual que proíbe festas nesse período. Além disso, o Detran também flagrou 39 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas e desobedecendo também o horário de restrição, que é das 9h até às 6h. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. Vamos acompanhar. Com música ao vivo, bebida, centenas de convidados e atração nacional está causando desde a manhã deste domingo uma revolta nas redes sociais. Essa festa foi patrocinada pelo empresário Edilson Rufino, dono do Baratão da Carne, que já causou polêmica este ano ao lançar promoções e levar milhares de pessoas às suas lojas, mesmo em meio à pandemia. Vídeos da festa que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas aglomeradas, dançando, sem distanciamento social e sem o uso de máscaras, com uma banda de forró, além de um DJ carioca. O evento foi para comemorar o aniversário do filho do empresário de 19 anos. Seria uma festa normal se não tivéssemos em meio a uma pandemia que já matou quase 12 mil pessoas só no Amazonas e mais de 300 mil pessoas em todo o Brasil. Seria uma comemoração legal se não fosse um decreto estadual que proíbe festas e confraternizações em todo o Amazonas. Seria apenas um festão VIP se uma das convidadas não fosse a digital influencer Rafaela Moura, que
que fez campanha nas redes sociais pela arrecadação de cilindros de oxigênio e agora promove aglomeração. A blogueira e o aniversariante foram fortemente atacados e cancelados nas redes sociais por falta de empatia com tantas famílias enlutadas. A Secretaria de Segurança Pública informou que os vídeos e posts serão analisados e poderão ser incorporados como prova nas investigações. Por meio de nota, a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, informou que o objetivo da apuração é verificar se houve o descumprimento às medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 e a prática do crime. Além disso, o Detran Amazonas flagrou pelo menos 39 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas neste fim de semana, após o horário de restrição estabelecido pelo decreto. O balanço foi divulgado pela Operação Pela Vida. Além disso, ocorreram outras 155 autuações e 14 remoções por diversas irregularidades. Segundo o coordenador da operação, Vitor Mansur, as abordagens foram feitas com o foco de retirar condutores sob efeito de bebidas alcoólicas e prevenir acidentes de trânsitos mais graves na cidade. A Operação Pela Vida, né? E com foco hoje na lei seca. A importância é que, assim, com essa fiscalização, conseguimos tirar alguns condutores dirigindo sob efeito de álcool de circulação, né? Evitando assim acidentes mais graves. Tanto quem é constatado a alcoolemia como a recusa, a penalidade administrativa é a mesma. É uma multa de R$ 2.934,30, 7 pontos na carteira, e ele vai responder um processo administrativo onde pode perder a habilitação por 1 ano. Tá? No caso de reincidência, a multa dobra, né, e a carteira é cassada. E também tem uma outra situação, no caso, quando constatado acima de 0,34 nível, o condutor é apresentado em flagrante na delegacia. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, neste domingo, 474 novos casos de Covid-19 foram registrados e mais 13 mortes. Em todo o Amazonas, ao longo da pandemia, já foram confirmados 345.810 casos da doença. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E de acordo com a Polícia Civil do Amazonas, síndicos e condomínios que permitem festas e outras aglomerações durante a vigência das medidas sanitárias criadas para conter a pandemia da Covid-19 nas dependências dos condomínios vão ser, sim, responsabilizados criminalmente. Além disso, moradores que se sentirem lesados por esses eventos podem abrir processo na justiça contra os condomínios e os síndicos pelo desrespeito às medidas sanitárias que visam a contenção da Covid-19. Karime, olha só, nesse final de semana aí, vários estabelecimentos foram inclusive interditados por descumprirem o decreto do governador que impõe restrições de algumas atividades. Um deles aí foi o senhor Bife, na Avenida Via Láctea, que foi flagrado promovendo aglomeração e vendendo bebidas alcoólicas fora do horário permitido. Na mesma rua, na sequência, outro bar que é o Open House também foi interditado pelo mesmo motivo. E na Avenida Coronel Ferreira Araújo, no bairro Petrópolis, na Zona Sul, uma festa clandestina foi encerrada pelos agentes de fiscalização. A barbearia Boleiragem foi autuada pelo Procon do Estado. Cerca de 35 pessoas estavam no local consumindo bebida alcoólica e aglomeradas. O dono do estabelecimento foi levado para a delegacia. Karime, o fato, né, que está sendo constatado aí é que parte do povo de Manaus, né, algumas pessoas já estão aí vivendo como se não estivéssemos mais aí no meio de uma pandemia. Que mesmo os números em queda continuam fazendo vítimas, sim. Só nesse domingo, mais 13 pessoas morreram no estado por complicação da Covid-19. E é por atitudes como essas que especialistas alertam para a possibilidade de uma terceira onda da pandemia de Covid-19. Depois de alertar, né, agora o Exército diz que a corporação já se prepara para a terceira onda da Covid aqui em Manaus. Apesar da flexibilização quase que total no estado do Amazonas, o governo do estado também admite a possibilidade desta terceira onda. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo.
Enquanto o país enfrenta a segunda onda e vê a taxa de mortes explodir, o Exército Brasileiro já prevê uma terceira onda de Covid-19 que pode ser ainda mais grave. E adivinha por onde essa terceira onda deve começar na avaliação do próprio Exército? É isso aí, por Manaus e daqui a 2 meses. Essa previsão é do general Paulo Sérgio, responsável pelo setor de recursos humanos e autoridade máxima da área de saúde do Exército Brasileiro. Ele deu essa declaração ao jornal Correio Brasiliense. De acordo com o general, a primeira e a segunda onda seguiram uma tradição de desacelerar e no intervalo de 2 meses estourar em nova onda e, nesse caso, tudo começaria por Manaus, que está vivendo essa fase de desaceleração da doença. A mesma situação foi verificada na Europa, que já está na terceira onda. Há tempo, os cientistas e pesquisadores fazem essa mesma previsão e alguns foram criticados e até perseguidos. Um dos que vem alertando para a terceira onda de Covid no Amazonas é o biólogo Lucas Ferrante. Já se projeta uma terceira onda que deve acontecer em Manaus nos próximos 2 meses. Inclusive, nós já nos reunimos com a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, ao qual reconheceu esse risco. Então, o governador tem colocado a população em risco. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o próprio presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, afirmou na semana passada que é dada como certa a terceira onda de Covid no Amazonas. A declaração dele veio durante o pronunciamento sobre vacinação no estado e a saída do ex-ministro Eduardo Pazuello da pasta da Saúde. Quero acreditar que o novo ministro da Saúde vai olhar com carinho para o estado do Amazonas. Digo aqui que o ex-ministro Eduardo Pazuello foi Deus que fez ele estar à frente do ministério no momento mais crítico que o Amazonas viveu. Nós fomos o primeiro a passar por essa dificuldade e torço para que na terceira onda, que provavelmente vai ser da mesma forma, nós vamos ser o primeiro estado a sofrer com a terceira onda. Nós já vamos ter imunizado uma grande parte dos amazonenses. No sábado, a Secretaria de Saúde do Estado se reuniu com representantes no Brasil da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, para traçar novas estratégias de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O governo do Amazonas já trabalha na revisão do plano de contingência estadual para o agravamento da Covid-19. O objetivo é preparar a rede pública de saúde novamente para a possibilidade de uma terceira onda da doença no estado. O 18 horas entrou em contato com o governo do estado para saber sobre a declaração do general do Exército a respeito da terceira onda. E por meio de nota, o governo confirmou a reunião no sábado e informou que essa semana os consultores da OPAS retornam ao Amazonas para auxiliar nas medidas que estão sendo adotadas na área de vigilância epidemiológica e assistência. O planejamento visa ações de mobilização e desmobilização de leitos, conforme o cenário epidemiológico, além de estratégias para áreas de assistência hospitalar, atenção primária e vigilância epidemiológica. Em resumo, é um paradoxo, ou seja, uma contradição, uma falta de lógica. O mesmo estado que flexibiliza praticamente toda a economia é o mesmo que se prepara para uma terceira onda da Covid-19. Apenas mais um detalhe: nas outras vezes que o Amazonas precisou, os demais estados ajudaram. Hoje, todo o país está colapsado. Odinei Araújo para o 18 horas. A terceira onda já é fato em várias outras partes, em várias cidades do mundo. Por que o Brasil, por que Manaus seria diferente? É claro, é preciso sim se prever, antecipar os fatos e se organizar para uma possível terceira onda. A verdade é que esse vírus é novo, pouco se sabe, os cientistas estão correndo contra o tempo para conhecer esse novo vírus, para conhecer inclusive a forma e as mutações, porque ele tem essa capacidade de se renovar e ele fica cada vez mais agressivo. Todas as variantes identificadas pelos cientistas, elas são mais agressivas, elas têm um poder de contaminar mais rápido e são mais letais do que a original. Ou seja, o que se pode fazer nesse momento em que a população, em que nós não temos aí pelo menos 70% da população vacinada? É manter aqueles cuidados básicos que todos os cientistas, todos nós sabemos, que é o uso da máscara facial,
evitar aglomeração, isolamento social, principalmente, é uma coisa que a gente não vê as pessoas fazendo. Isolamento social, uso da máscara facial, lavar sempre as mãos com água e sabão, ou quando possível, se não for possível lavar com água e sabão, usar o álcool 70 para higienizar. Não é não, Carlão? Karime, depois de tudo o que vivemos na primeira onda, né, com as cenas de pessoas morrendo nas portas dos hospitais, com os enterros em covas coletivas, e na segunda onda também, com mortes por asfixia, com a falta de oxigênio medicinal, que foi terrível aqui no nosso estado, nós não merecemos realmente uma terceira onda, mas se a população não ajudar, não colaborar e não manter aí o procedimento padrão que a Karime acabou de descrever aí, uma terceira onda tende sim a ser, infelizmente, inevitável. Exatamente. A Organização Pan-Americana de Saúde também orienta que o estado do Amazonas deve manter as ações de saúde para evitar esta terceira onda da pandemia. Segundo a organização, a manutenção da estrutura hospitalar e das medidas de prevenção são decisivas para evitar uma terceira onda da Covid-19 aqui no estado. E a orientação sugere planos de contingência de longo prazo que levem em consideração a rápida mobilização para a conversão de leitos, tendo em vista que os intervalos entre uma onda e outra onda estão ficando cada vez menores aí. E ainda, de acordo com a organização, o vírus não segue a sazonalidade e alertou para a importância das medidas preventivas mais uma vez. Essa que a gente fala sempre e que todos nós conhecemos muito bem de cor e salteado, mas infelizmente não é no geral, né, obedecida, né, Karime? Não, existem pontos aí que realmente, e esses pontos são suficientes para proliferar aí essa doença, que nem você falou, Karime, ela está aí se reinventando um vírus, a cada momento. Exato. Pronto, então é complicado realmente, nós não sabemos quem é esse vírus ainda, né, Karime? Os cientistas ainda estão ali. 6h21, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus começou hoje a vacinação de pessoas com 59 anos que tenham doenças pré-existentes. Estão incluídos os grupos de pessoas que apresentam cardiopatias, diabetes ou obesidade mórbida. Para receber a vacina é preciso levar um documento que comprove a comorbidade. Então, atenção, um documento. Obedecer aí o calendário estabelecido pela Secretaria de Saúde também. A estimativa é de que exista em Manaus aproximadamente 30 mil pessoas de 55 a 59 anos com diabetes, obesidade mórbida ou algum tipo de cardiopatia. Vamos conferir os detalhes dessa nova etapa da campanha de vacinação com a repórter Nathalie Moraes. Nesta nova etapa da campanha de imunização contra a Covid-19, o público está sendo vacinado por idade em ordem decrescente, iniciando hoje com pessoas de 59 anos e chegando até pessoas com 55 anos completos com comorbidades, entre elas obesos, cardiopatas e diabéticos. Para receber a vacina, é necessário se dirigir ao ponto de vacinação no dia e hora indicados pelo Sistema Imuniza Manaus. No local, é preciso apresentar obrigatoriamente um laudo médico original e cópia que comprovem a comorbidade, além de um documento de identificação original com foto e o CPF. Diabéticos que não tenham laudo médico devem apresentar uma receita médica. Caso a pessoa não tenha conseguido fazer o cadastro, ela pode se dirigir a um posto de vacinação com os documentos indicados e realizar o preenchimento no local. Todos esses critérios, segundo a secretária de Saúde em exercício, Aline Martins, são para evitar possíveis fraudes. No caso dos diabéticos, se ele não tiver um laudo, ele pode trazer uma receita da sua medicação, mas tem que trazer a cópia, nós vamos fazer a retenção da cópia e, no caso dos obesos e dos cardiopatas, nós precisamos do laudo. Aí você me pergunta, por quê? Porque o universo é grande, são 560 mil pessoas. Então, para que a gente atenda realmente quem está dentro dos critérios, é preciso apresentar o laudo, já que não temos vacina suficiente para todos. O calendário para as pessoas
pessoas com comorbidades ficou definido assim. Hoje, iniciamos a vacinação com as pessoas de 59 anos. Os de 58 serão vacinados nesta terça-feira. Os de 57 na quarta e os de 56 na quinta. Na sexta-feira, não teremos vacinação em Manaus por conta do feriado, que retorna no sábado com as pessoas de 55 anos e uma repescagem daquelas que não conseguiram se vacinar ao longo da semana. A estimativa é de que existam em Manaus aproximadamente 30 mil pessoas com idade entre 55 e 59 anos com diabetes, obesidade mórbida e também algum tipo de cardiopatia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Olha um detalhe, hein? Neste final de semana aí o Amazonas perdeu o primeiro lugar no ranking de vacinação do país. Agora o estado que é campeão, que está na frente aí é Mato Grosso do Sul, que já vacinou com a primeira dose 9,97% da população lá do estado, Mato Grosso do Sul. O Amazonas, que antes liderava aí, estava em primeiro lugar no ranking, passou a ser agora o segundo que mais vacina com 9,87%. A diferença é bem pouca, né? 9,87% da população aqui no Amazonas já está vacinada com a primeira dose. O terceiro lugar é a Bahia, que tem 9,19%. Karine. Exato, Carlão. E acho que é interessante a gente sempre lembrar, caso você tenha qualquer dúvida sobre as doenças, sobre como você pode vacinar, onde, sempre bom lembrar o site, né? Que é o imuniza.manaus.am.gov.br. As informações sobre a vacinação, todas as informações estão lá disponíveis, inclusive o cadastro, se você quer adiantar. Então, o cadastro já está aberto para as pessoas de 18 anos para cima, até 59, né? Que é agora esse grupo. Então, você pode adiantar o cadastro no site imuniza.manaus.am.gov.br. E segundo o vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde, já foram aplicadas no Amazonas 540 mil doses de vacina, sendo que 415 mil pessoas receberam a primeira dose e 124 mil as duas doses necessárias para garantir a imunização satisfatória. Aqui em Manaus, o ritmo da vacinação caiu bastante nos últimos 6 dias, com a média diária de pouco mais de 1.000 pessoas vacinadas durante a semana passada. Mas agora aí, Karime, com o início da vacinação do grupo de 55 a 59 anos com comorbidade, o ritmo aí tende, né? O ritmo da vacinação a voltar a ser aí mais intenso. Temos que avançar sim, avançar muito para garantir aí uma imunização coletiva e proteger aí de fato as pessoas. E a gente precisa de quê? Vacinas. E a semana começou bem para esse quesito de vacinas, porque o Instituto Butantan liberou mais 5 milhões de doses da vacina Coronavac para o Ministério da Saúde. É a maior remessa de doses que já foram entregues e envasadas pelo Instituto, que é responsável pela etapa final da produção. Os caminhões com carregamento da vacina deixaram a sede do Instituto em São Paulo por volta das 8 da manhã desta segunda-feira. Com o novo carregamento, aí, o total de vacinas oferecidas por São Paulo para o Plano Nacional de Imunização chega a 32 milhões e 200 mil doses desde o início das entregas, que foi aí no dia 17 de janeiro. Até o dia 30 de abril, o total de vacinas garantidas pelo Butantan para o país vai somar 46 milhões de doses. O Butantan realiza uma força-tarefa para seguir envasando em ritmo acelerado doses para a entrega ao Programa Nacional de Imunizações. Para dar conta da demanda, o Instituto dobrou o quadro de funcionários na linha de produção. 18 horas. Karime Leão, tem aí antes da primeira da playlist. Porque, ainda sobre vacina, só uma coisa interessante. Hoje quem se vacinou foi o vice-presidente general Hamilton Mourão. Ele se vacinou hoje no início da tarde, né? E foi com a Coronavac. Mix. Olha, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira e também madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62%, podendo chegar a 92%. 6h34, boa noite. Mix.
Bom, e o presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais, no Twitter, mais precisamente ainda há pouco, confirmando aquela troca de ministros que nós conversamos no início do programa. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, abre aspas, alteramos a titularidade de 6 ministérios nesta segunda-feira. As seguintes nomeações serão publicadas no Diário Oficial, a saber. No Ministério da Defesa fica o general Walter Souza Braga Neto. Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Carlos Alberto Franco França. Na Secretaria de Governo da Presidência da República, a deputada federal Flávia Arruda. Na Advocacia Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça. Na Casa Civil da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. 6h35, boa noite. 18 horas. A Agência Nacional de Energia Elétrica suspendeu os cortes no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento das contas de luz de famílias de baixa renda até o dia 30 de junho. A medida vale para os consumidores inscritos no programa Tarifa Social e deve atender a 60 milhões de pessoas. A decisão foi aprovada pela diretoria do órgão em reunião extraordinária na última sexta-feira, dia 26. A medida abrange todos os consumidores que necessitam de energia para manter em funcionamento equipamentos essenciais à vida e também os que não estejam recebendo a fatura impressa. A repórter Ananda Chama tem mais informações, vamos acompanhar. Estão suspensos os cortes no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento das contas de luz de família de baixa renda até o dia 30 de junho. Foi o que a Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou na sexta-feira, após uma reunião extraordinária, onde a decisão foi aprovada pela diretoria do órgão regulador. A medida abrange todos os consumidores que necessitam de energia para manter o funcionamento de equipamentos essenciais à vida e os que não estejam recebendo a fatura impressa. Vai valer para consumidores inscritos no programa Tarifa Social e famílias que vivem em regiões onde postos de arrecadação como casas lotéricas e instituições financeiras não estão funcionando por conta da pandemia da Covid-19. Além da suspensão de cortes, também foi determinado que as verificações periódicas em relação ao cadastro das famílias inscritas no Tarifa Social não sejam realizadas de forma que ninguém seja retirado do programa nos próximos 3 meses. Entramos em contato com a Amazonas Energia para saber como essa medida irá funcionar e, por nota, informa que de forma consciente e honesta não estão realizando cortes no fornecimento de energia por inadimplências em unidades residenciais e que os cortes atualmente realizados decorrem de vistoria de clientes que praticam ligações clandestinas que geram danos não só à empresa, mas também aos consumidores que honram regularmente com suas responsabilidades. Ananda Chama para o 18 horas. O mecanismo aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica é semelhante ao adotado no ano passado, quando a proibição foi mais ampla e valeu para todos os consumidores do país. O relator do processo, o diretor Sandoval Feitosa, ressaltou o agravamento da pandemia, mas explicou que há menos instrumentos legais neste momento para uma medida assim mais abrangente. Carime Leão, e aqui em Manaus nós temos inclusive uma lei estadual que proíbe aí os cortes de energia durante o período em que o Amazonas estiver sob calamidade pública por conta da pandemia. Mas o problema, como denunciou aí o vereador Amon Mandel do Podemos, é que a empresa ela simplesmente não cumpre as leis e mantém os cortes de energia sim. Ou seja, continua fazendo o que bem entende, né? Ela fica na dela ali fazendo o que ela quiser, sambando na cara dos consumidores, como fez e como sempre fez, como sempre tem feito. E espero que pare de fazer, né, Carime Leão? Por isso, é a empresa que está aí liderando o ranking das reclamações no Procon. Ela está lá em primeiro lugar, é a campeã absoluta do Procon, Carime, olha aí. Tem durante 2 anos consecutivos, né? Sem dúvida. Já bom, é bicampeã, então. É bicampeã, dá uma estrela para ela. Bom, e mais, a Amazonas Energia foi condenada, vamos lembrar aqui, né, pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Lembra daquela situação terrível que aconteceu em Manacapuru, né, que os consumidores lá, os residentes ficaram, tipo assim, uma semana, 7 dias sem energia nenhuma? Pois então, os residentes em Manacapuru, eles foram prejudicados pela
uma interrupção no fornecimento de energia elétrica para o município por um período de 7 dias. O município ficou sem luz nenhuma durante uma semana. A situação foi provocada pelo rompimento de um cabo subaquático da rede da concessionária e ficou por isso mesmo. E as condenações, Karime, foram aplicadas aí em 13 recursos. Os acórdãos foram publicados na edição do Diário da Justiça Eletrônico no último dia 23 de março. A vara do Juizado Especial de Manacapuru havia extinguido aí os processos sem resolução de mérito ao declarar a ilegitimidade ativa das partes requerentes, o que levou aí essas pessoas a recorrerem da decisão em segundo grau. Mais informações sobre essa decisão você pode conferir no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. E os servidores da saúde no estado do Amazonas mantêm estado de greve e levam o assunto para discussão na Assembleia Legislativa do estado. O tema também vai ser tratado em reunião no dia 12 de abril entre a categoria e representantes do governo do estado. Vale destacar que o governo do Amazonas diz que retomou as atividades da mesa estadual de negociações aí permanente do SUS com representantes de todas as classes, que vai pagar aí o abono salarial a todos os trabalhadores da saúde, mas ainda segundo o próprio governo, que não tem como repor database por causa da lei de responsabilidade fiscal. Vamos acompanhar essa história aí com a repórter Odineia Araújo. O trabalho dos servidores da saúde no Amazonas está por um fio. Desde o dia 22 de março, eles trabalham em estado de greve, ou seja, é como se eles carregassem uma plaquinha com um alerta: estamos no limite, podemos parar a qualquer momento. O caso chegou a esse ponto após a somatória de várias situações. É o salário congelado desde 2019, ausência de progressão e promoção desde 2012, cancelamento de férias e trabalho dobrado por causa da pandemia da Covid-19 e as datas base dos anos 2016, 2017, 2020 e 2021 atrasadas. A data base é a correção salarial e revisão das condições de trabalho. Todas essas questões foram apresentadas à sociedade no sábado pelos trabalhadores da saúde, conforme relata a presidente do Sindsaúde, o sindicato que representa a categoria de servidores, Cleidinir Francisca do Socorro. Eu quero reforçar que não é isso que nós queremos como trabalhador, não é isso que nós queremos como entidade sindical, não é isso que nós queremos atrapalhar um andamento de atendimento à população. Não é isso que nós queremos. Por isso que nós estamos tentando de todas as formas o diálogo com o governo do estado. Nós queremos reunir as entidades sindicais com o próprio governo estadual, com o próprio governador do estado, Wilson Lima, para que nós possamos explicar para ele as nossas demandas, a indignação e a insatisfação dos trabalhadores e trabalhadoras na área da saúde do estado do Amazonas. Na próxima semana, o estado de greve dos trabalhadores da saúde vai ser discutido na Assembleia Legislativa do estado. De acordo com Cleidinir Francisca, o tema também vai ser colocado em pauta na próxima reunião da mesa de negociação do SUS entre a categoria e representantes do governo. Está previsto também entre dia 5 e 8 do mês de abril uma sessão de tempo com o deputado Wilker Barreto. Temos também agendada para o dia 12, esperamos que aconteça a reunião da mesa, que acontece todos os meses, está prevista agora no calendário para dia 12 de abril. Esperamos que aconteça e a gente consiga resolver as demandas e reivindicações da classe trabalhadora dos profissionais de saúde do estado do Amazonas. Por meio de nota, o governo do estado informou que retomou as atividades da mesa estadual de negociação permanente do SUS no Amazonas, com representantes de todas as classes, e que no último dia 18, durante a terceira reunião da mesa de negociação, foi decidido o pagamento de um abono salarial a todos os trabalhadores da saúde, equivalente a um vencimento básico do trabalhador. Ainda segundo a nota, a Secretaria de Saúde do Estado também retomou as discussões em relação ao plano de cargos, carreiras e remunerações, bem como a negociação da reposição das perdas salariais referente às datas bases reivindicadas pela categoria. Mas a nota encerra dizendo que, no momento, questões legais e de ordens fiscais impossibilitam a reposição da data base dos servidores. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Cidades.
Olha essa situação, hein? Ruas esburacadas, sem asfalto e afundamento de vias. Esse é um cenário de boa parte aí que nós encontramos nas ruas da capital, nas ruas de Manaus. São situações que deixam bem clara a ausência de grandes investimentos em projetos que auxiliem aí na melhoria da infraestrutura da capital. Pois é, Carlão, isso não acontece só nas zonas periféricas da cidade, não, tá? Os problemas podem ser facilmente encontrados em todas as zonas, né, em todos os bairros de Manaus. Para minimizar esses problemas, a Prefeitura lançou hoje o programa Asfalta Manaus, que vai incluir mais de 1.700 ruas, como explica a repórter Nathalie Moraes. Se existe um problema que já dura anos em Manaus, é a falta de infraestrutura. De norte a sul da cidade, encontramos ruas com asfaltamento irregular e até mesmo ausência de asfalto, como na rua Monte Olímpio, no conjunto Galileia, na zona norte de Manaus. O motorista que trafega por aqui precisa realmente fazer um zigue-zague para não atolar nos buracos. Morador do conjunto há mais de 10 anos, Denis Almeida afirma que o problema por aqui já é bem antigo. Há 10 anos eu moro aqui, certo? E continua dessa forma, cheio de buraco, a prefeitura não resolve nada, entendeu? Somos nós moradores que colocamos cimento, né? Vamos fazer a limpeza de capim, de mato. Não tem condição nem de a gente entrar na própria casa. Dona Osmarina relata que nesses dias de chuva, o perigo fica ainda maior. É lamentável para muita gente que conhece isso aqui, que mora. Às vezes quando um carro tá na porta, o outro não pode passar. Quando tá chovendo, você não pode sair nem para comprar o pão. Eu tenho pessoa de cair aqui na minha porta, de carro ficar atolado, de muita dificuldade. Com o objetivo de melhorar situações encontradas na infraestrutura, como nas ruas do conjunto Galileia, a Prefeitura de Manaus lançou na manhã de hoje o programa Asfalta Manaus, que vai contemplar 1.717 ruas com mutirões tapa-buracos. Os funcionários que vão executar as obras são de uma empresa terceirizada, devido ao grande número de servidores da Secretaria de Obras que estão afastados por conta da Covid-19, segundo o prefeito Davi Almeida. O objetivo é adentrar nas ruas secundárias dos bairros de Manaus. Nós vamos sair das principais, nesse primeiro momento, com as empresas parceiras que nós estamos contratando. Posteriormente, nós temos outro trabalho, já falei, de 80 milhões que nós vamos colocar também para os 17 distritos. Nós vamos entrar em todas as ruas secundárias de Manaus e posteriormente, com a nossa licitação finalizada daqui a uns 2 ou 3 meses, o processo de certame finalizado, mais 220 milhões de reais, nós estamos falando aí de 330 milhões de reais só para asfaltamento e infraestrutura na nossa cidade. E aí sim, nós queremos chegar, já estaremos chegando nas ruas secundárias. Por exemplo, tem bairros na Zona Norte, como o Conjunto Galileia, que você não consegue entrar. E nós vamos entrar no Conjunto Galileia, dentre outros conjuntos, outros bairros, para fazer a recuperação do tapa-buraco, fazer o tapa-buraco, para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. Segundo um levantamento, as zonas que mais sofrem com a falta de infraestrutura em Manaus são as zonas norte e leste. Zonas mais atingidas, nós fizemos o levantamento das obras emergenciais com maiores problemas e certamente a Zona Norte e a Zona Leste são as duas maiores zonas da cidade e elas têm a maioria das ruas que serão recuperadas nesse trabalho. A expectativa é que o mutirão tapa-buracos atenda mais de 1.700 ruas de norte a sul da nossa capital. Nathalie Moraes para o 18 horas. E agora nós vamos conferir aí a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, terça-feira, hein? Sol ou chuva na terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo a previsão do Climatempo, amanhã deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e pode chegar até a 96%. 6h52, boa noite. 18 horas. Economia. Olha, o desemprego, infelizmente, continua em alta por conta da crise econômica agravada, ainda mais pela pandemia. E quem mais sai perdendo num cenário assim são os jovens, como explica a repórter Ananda Chama.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a taxa de desempregados com a faixa etária entre 18 anos e 24 anos ficou em 29% no quarto trimestre de 2020. No ano passado, a média de desemprego no Amazonas para todas as faixas etárias foi de 15,8%, um recorde histórico. Conversamos com a gerente de Recursos Humanos, Priscila Baima, que falou sobre os desafios que os jovens enfrentam ao buscar um emprego. Nos últimos anos, os jovens foram a parcela da população que mais perdeu renda no trabalho. Principalmente agora na pandemia, a gente vê através das pesquisas que o índice de jovens desempregados vem crescendo cada dia mais. E eu atribuo esse desemprego a algumas dificuldades, alguns desafios que esses jovens enfrentam, como por exemplo, de apresentar suas competências comportamentais, mesmo sem ter experiência profissional. Então, muitos jovens ainda não tiveram oportunidade do primeiro emprego. A questão da ansiedade, de lidar com a ansiedade. Muitas vezes os jovens enviam um currículo, não recebem um retorno, ficam ansiosos. A ansiedade, ela gera algumas emoções, alguns sentimentos. Então, esse misto muitas vezes também causa, além da frustração, a desmotivação desse jovem continuar buscando por esse emprego. E também o fato desse jovem muitas vezes não conhecer os seus pontos fortes e pontos de melhoria, se autoconhecer. Priscila também dá algumas dicas de como ajudar os jovens a se recolocar no mercado de trabalho. E a primeira dica é realmente investir tempo para preencher o currículo, que é através do currículo que esse jovem, esse candidato, ele vai se apresentar ao mercado. Então, dentro desse currículo, precisa ter um destaque dos conhecimentos e experiências profissionais. No caso também, além do currículo, esse jovem precisa ter acesso aos blogs, aos sites, a redes sociais profissionais, como por exemplo o LinkedIn, atualizar lá as suas competências. Então essa é a primeira dica valiosa que eu dou em relação à recolocação. E a segunda é que dentro desse currículo, esse jovem ele precisa valorizar a sua formação. Ele pode se perguntar, poxa, mas eu não tenho experiência com nada, seria meu primeiro emprego, ou então estou em busca de um estágio, mas você tem experiência de vida, Por exemplo, você já esteve como líder, de grupo de jovens na sua igreja, já foi capitão de time, você já fez algum trabalho voluntário, ou você já trabalhou sem carteira, já trabalhou lá ajudando os seus pais no mercadinho deles. Então, isso são experiências de vida valiosas que você precisa colocar realmente no seu currículo. Além da formação, claro, de faculdade, curso técnico, cursos rápidos. Um outro ponto, uma outra dica também é desenvolver as suas competências. Então, eu coloco no currículo aquilo que eu já tenho, mas eu também preciso observar as competências que eu ainda não tenho, E como que eu posso buscar essas competências. Então, como é que eu posso melhorar os meus comportamentos e os meus conhecimentos? Investindo em conhecimento. Ananda chama para o 18 horas. 18 horas. E a falta de UTI no interior do Amazonas, tão importante nesta pandemia, foi levada ao plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas pelo recém-possado deputado Tony Medeiros. Ele assumiu o cargo no lugar do deputado Josué Neto, recém-nomeado como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Tony Medeiros, até o início da semana passada, era vice-prefeito no município de Parintins, um dos mais atingidos pela Covid-19 no Amazonas. Ele chegou a declarar que, abre aspas, UTI no interior do estado é a proteção de Deus, fecha aspas. Enquanto isso, a Defensoria Pública do Amazonas entra com ações na Justiça pedindo instalações de unidade de terapia intensiva em alguns municípios. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Se tem uma coisa que a pandemia do novo coronavírus revelou no Amazonas foi a importância e a carência de leitos de UTI, unidade de terapia intensiva. Cada vaga foi muito disputada, inclusive na Justiça, enquanto a fila de espera crescia. Pior que todos os leitos de UTI hoje estão concentrados em Manaus. Ao interior, restou o abandono. O deputado estadual Tony Medeiros cobrou ontem urgência na instalação de UTIs no interior do Amazonas. Para ele, é um absurdo que a população da capital
tenha mais de 800 UTIs e no interior a UTI seja somente a proteção de Deus. O interior não tem nenhuma UTI, são 61 municípios sem nenhuma UTI. Manaus, por exemplo, tem 814 leitos de UTI. Isso entre públicos e privados. Tá errado? Não. Se pudesse ter mais, parabéns. Mas o que não pode é 61 cidades do interior do estado não ter nenhuma. Isso é que é inadmissível. Porque a UTI do interior é a proteção de Deus. Infelizmente, você tem que rezar para tentar ficar bom, porque não tem outro caminho. Tony Medeiros, que assumiu o cargo essa semana no lugar do deputado Josué Neto, recém-nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, ocupava a função de vice-prefeito no município de Parintins, um dos mais atingidos pela Covid-19. Ele garantiu que a instalação de UTI no interior vai ser a principal bandeira de seu mandato. Enquanto o interior permanece abandonado na assistência de média e alta complexidade, a Defensoria Pública do Amazonas ajuizou ações civis públicas em polos específicos no interior para pleitear a instalação de UTI. Ações desse tipo já foram feitas em Tefé e Itacoatiara. Existe inclusive ação movida pelo Ministério Público do Estado recomendando instalação de UTIs em Parintins e Humaitá. Em Parintins, o município vem adquirindo equipamentos para montar 10 leitos de UTI, mas o processo deve esbarrar na estrutura de pessoal. O governo do estado informou ao 18 horas no dia 15 de março que no interior do estado, a principal dificuldade em criar leitos de UTI está na indisponibilidade de profissionais intensivistas no mercado, conforme declaração do secretário executivo de Assistência do Interior, Cássio do Espírito Santo. A questão de ter concentrado as UTIs na capital, justamente nesse momento de pandemia, ter um centro de referência e justamente a dificuldade de se conseguir alocar profissionais especializados no interior e ter o serviço de apoio que precisa ter para que uma UTI funcione. Então não basta só ter os leitos, tem que ter toda uma estrutura de suporte e apoio para que as equipes possam trabalhar. De acordo com o governo, desde novembro do ano passado foi ampliado em 227,69% a oferta de UTI com a abertura de novos leitos e a conversão de leitos não Covid para leitos Covid nas unidades da rede estadual de saúde. Mas isso só em Manaus. A instalação de leitos de UTI está previsto para os municípios polo, com a participação do Ministério da Saúde. Odineia Araújo para o 18 horas. O que é o retrato do absurdo não termos outros leitos de UTI fora da capital aqui de Manaus, né? É possível sim abrir leitos em municípios polos para melhorar o atendimento da população, é claro, né? Falta o quê? Falta planejamento, sobretudo falta vontade política dos governantes. Há sempre dinheiro para tudo, né? Para campanha publicitária, para jatinho particular, para iates, para tudo. Mas para investir na saúde, na melhoria de vida do cidadão, isso nunca tem dinheiro. 7:01, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir os números da Covid, hein? Vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, informa o registro de 510 novos casos da doença, totalizando para 346.320 o total de casos. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 22 mortes por Covid-19, elevando para 11.974 o total de mortes no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 12.500.000 casos de Covid-19, com 312.000 mortes. Temos também o total de 11 milhões de pessoas recuperadas da doença. Agora, 7h02, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. No início desta semana, as autoridades de saúde falaram abertamente pela primeira vez sobre a possibilidade real de uma terceira onda da pandemia no Amazonas. No sábado, o governo do Amazonas informou que a Secretaria de Estado de Saúde discutiu com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, novas estratégias de enfrentamento à pandemia de Covid-19.
Segundo o governo, o objetivo é preparar a rede para a possibilidade de uma terceira onda da doença aqui no estado. A autoridade máxima do Exército Brasileiro na área de saúde, o general Paulo Sérgio, disse que a força já prevê uma terceira onda que pode ser ainda mais grave e começar por Manaus dentro de 2 meses. As informações das autoridades vêm bem depois dos alertas feitos pelos cientistas sobre a grande possibilidade de uma terceira onda da pandemia aqui no estado do Amazonas. De acordo com os cientistas, uma terceira onda pode ser pior do que a primeira e a segunda. O que não falta são alertas às autoridades e à sociedade. Uma terceira onda seria uma terceira reprovação aos governantes e à própria sociedade. Por isso é preciso, mais do que necessário, que medidas de restrições que deram certo até agora sejam mantidas com coragem pelas autoridades. São as únicas até agora capazes de salvar vidas, enquanto a maioria não consegue vacinas. E já é mais do que provado que elas dão certo, sim. Só elas podem evitar uma terceira onda da pandemia e ainda evitar mais mortes. 18 horas. Carime 7:03, fechando, né? Fechamos. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã, terça, 6, voltamos com você aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.